eu quero explicar para vocês uma estratégia financeira que a gente utiliza. Hoje eu melhorei um pouco mais essa estratégia para não ser hipócrita de falar da boca para fora. Dá muito certo e eu vou mostrar para vocês como é que faz. Só que antes de mostrar a prática, mostrar o fundamento, a essência, a semente, de onde nasceu e de onde veio ela. Existia um menino, o irmão mais novo de uma família, se eu não me engano, de 10 ou 12 filhos, e ele se chamava José. Esse era o nome dele mesmo, José. E ele era o filho mais novo. Está escrito que ele era o filho da velhice do pai dele. O pai dele se chamava Jacó, que teve o nome trocado também. A Bíblia ela traz algumas questões que trocam os nomes, né, das pessoas. E ele era o filho mais novo e o pai gostava, está escrito infelizmente que o pai gostava mais dele do que dos outros filhos, e isso sempre vai gerar guerra. Eu não tenho irmãos, eu não passei por isso, mas quem tem irmão, e pode ser que o pai tende a mais um do que o outro, não sei. Porque infelizmente é um princípio por analogia. O filho que obedece mais, o filho que atende melhor, o filho mais carinhoso, infelizmente o pai tende a estar mais voltado para ele. Com Deus não é diferente. O filho que é mais obediente, que é mais posicionado, que é mais próximo, também tem algumas regalias em relação aos outros. Todos são filhos, mas sempre vai existir alguma diferença. E ele recebeu uma túnica, uma capa. Túnica, eles usavam muito no passado, era uma capa que cobria até assim, né? Existiam capas sacerdotais diferentes. Quando você olhava, vamos supor, a camisa das meninas da gestão é preta e das meninas dos administrativos é branca. Como se a preta fosse uma capa de diferenciação de ambiente, de grau de organização. E no passado era assim que funcionava. E ele recebeu uma capa colorida, de linho, estava escrito com fios egípcios, totalmente diferente. E quando ele ganhou esse presente do pai, os irmãos, está bem escrito, invejaram, se levantaram, tramaram contra, não aceitaram, ficaram muito bravos. Deixa eu só colocar aqui para fazer sentido. Como se fosse o tema do que a gente vai falar. Estou fazendo uma introdução histórica para a gente entrar na parte técnica do financeiro mesmo. Eles invejaram ele e eles foram colocar os animais para pastarem numa cidade vizinha. E o pai dele acordou de manhã e falou assim: José, onde estão seus irmãos? Estão com o gado, né? Não sei se era gado, camelo, ovelha, o que era, que estava pastando na cidade vizinha. O pai dele preparou pão, preparou queijo e pediu para ele levar aos irmãos, né? Ele se perdeu um pouco no meio do caminho, tá escrito que ele deu uma se perdida, e perguntou, falou, não, eles estão do outro lado. Foi e encontrou os irmãos, e quando ele estava chegando, é como se assim, o Betaville é um morro e a gente está colocando os animais para pastar aqui, eu tô vendo que José já está chegando ali com as bolsas, descendo ali. E eles se reuniram entre eles e tramaram, de tamanha inconformidade ou insatisfação, incômodo, ou por inveja, escreve muito essa palavra nessa passagem, contra esse José, e falou assim: vamos matar ele, vamos sumir com ele, quero ver, né? Mas só um parênteses rápido antes que me passou. Então, esse aqui tá sem roteiro, esse é purinho mesmo. Antes disso, antes desse evento de levar o queijo e dos irmãos tramarem contra ele, ele teve 2 sonhos. O primeiro sonho, ele sonhou que os fardos de feno se inclinavam, né? 10 fardos se inclinavam na frente dele, em favor dele. Ele foi e contou esses sonhos ao pai e aos irmãos. E os irmãos falaram: você está dizendo que a gente vai se inclinar para você? É isso? Você está achando que você é quem? Você está achando que você é o quê? Depois ele teve outro sonho, onde as estrelas, o sol e a lua se inclinavam para ele. E ele não entendia, mas 17 anos, está escrito que ele tinha 17 anos, imaturo, contou esses 2 sonhos aos pais e aos irmãos.
E os irmãos invejaram ele ainda mais, porque já tinha inveja da túnica, do tratamento do pai, mais o sonho. Falou, pô, o que, né? O que me leva a entender é que os irmãos e o pai já haviam entendido a interpretação do sonho do menino. E não queriam que deixar que aquilo se desenvolvesse e acontecesse. E aí a inveja cresceu e a fúria cresceu, e quando ele estava chegando agora para trazer o queijo para os irmãos se alimentarem, eles tramaram contra ele e falou assim, vamos acabar com esse sonhador, vamos sumir com ele, pensaram em matar ele, mas aí o irmão mais velho, mais maduro, falou assim, não vamos sujar a nossa mão com o sangue dele. Está escrito que tinha não é cova que fala, agora me foi. Um poço. Quem? André? É um poço. Tinha um poço, e aí o que eles fizeram? Sacrificaram um cabrito, pegaram o sangue desse cabrito, passaram na túnica e lançaram ele nesse poço. O irmão mais velho, quando fizeram isso, estava fora. Quando ele chegou, ele ficou nervoso, bravo, e ele falou assim, gente, vamos fazer o seguinte. E nessa hora estavam vindo mercadores que estavam passando, e eles falaram, vamos vender José para esses mercadores como escravo, vamos vender ele como escravo, e a gente leva essa túnica para o nosso pai e fala que uma besta fera comeu ele e estraçalhou ele. Todos entraram em acordo, fizeram isso, e ainda está escrito que depois que eles fizeram tudo isso tramado, eles sentaram para comer. Ou seja, frio e calculista, né? Como você faz tudo isso, ainda senta para comer depois em paz. E aí José foi vendido para esses mercadores como escravos. Os mercadores colocaram ele nas carruagens e continuaram a viagem. Eles voltaram para casa, contaram a história para o pai deles. E está escrito que o pai dele rasgou as vestes, né? Ficou chateado. É um termo utilizado para quando você fica furioso, chateado e fora do controle, nervoso. E não queriam consolo de ninguém, e por aí vai, rasgou, ficou chateado, mataram meu filho, o filho da velhice que ele chamava, que era o caçula, que se acaba sofrendo um pouco mais, querendo ou não. Bom, e aí sumiram com José. E a história com o pai e com os irmãos termina aqui, e continua com José, que foi... que continuou, foi vendido pelos mercadores, e foi parar lá no Egito. Ele foi para o mercado de escravos, chegou no Egito como escravo. Ele estava na terra de Canaã, era a cidade onde ele morava com os pais, e foi para o Egito, chegou lá como escravo. Chegando lá como escravo, ele foi vendido para um cara chamado Potifar. Potifar era o chefe da segurança do faraó. Faraó Bolsonaro, tá? Mesma coisa, manda em tudo. E o Potifar, chefe da guarda, foi até onde vendia os escravos, escolheu ele, porque está escrito que ele era formoso, né? Bonito, de gentil aspecto, está escrito. E ele foi e comprou José e colocou ele, falou assim, já que você é diferente, você é, né, um cara bem apresentado, vou colocar você para trabalhar na minha casa. Comprou José, colocou para trabalhar na casa dele. E ele estava trabalhando, e um cara sempre muito temente a Deus, a família ficou para trás, ficou em Canaã, e ele foi para o Egito. Ele foi invejado pelos irmãos, os irmãos se levantaram, tentaram matar, venderam ele, caluniaram, criticaram, tentaram impedir com que as coisas acontecessem para ele. Isso acontece com a gente, todos os dias. Toda vez que a gente se prontifica a contar os nossos sonhos, a gente quer compartilhar as coisas com pessoas erradas, elas sempre vão tentar impedir você de prosseguir, de se desenvolver e etc. Então a gente tem que tomar cuidado para quem a gente conta as nossas particularidades, tá? Porque isso pode trazer uma turbulência, uma resistência para que aquilo que você sonhou um dia aconteça. Vai acontecer, mas quando você conta para quem não deveria, dá uma mexida diferente. Então você pode se precaver. Mas tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Então ele foi trabalhar na casa de Potifar. E as pessoas que estão à nossa volta sempre vão tentar impedir, tentar caluniar, tentar te afundar, tentar te vender, falar que não é isso, que você está sonhando muito. Cuidado, você é um sonhador. Enfim, que eram as críticas que ele também recebia. Foi vendido, estava na casa de Potifar. E
a esposa, e ele era um cara organizado, alinhado espiritualmente falando, obediente espiritualmente falando. E Potifar falou assim: cara, você é muito inteligente, sábio e etc, tal. Aqui em casa você cuida de tudo, cuida dos meus animais, cuida dos meus serviçais, cuida de tudo. Abaixo de mim você cuida de tudo, só não encoste e não faça nada com a minha esposa. Essa foi a única estratégia, o único mando dele: não faça nada com a minha esposa. E ele estava lá trabalhando todos os dias, e a esposa dele, enfeitiçada, entorpecida, via um menino bonito e tentava ele o tempo todo, até que um dia ela foi bem direta e falou: deita comigo, várias vezes. E ele se negava o tempo todo, e ele saía, e ele se esquivava pela obediência. E ele virou para ela e falou assim: o meu servo, Potifar, disse que abaixo dele eu cuido de tudo aqui, e que menos eu não posso fazer nada com a senhora. Deixou isso de lado até um dia em que ela agarrou ele, jogou ele na cama, e ele saiu correndo. E quando ele saiu correndo, a túnica dele ficou para trás. Sempre a túnica. Enfim, a capa no mundo espiritual se equipara à autoridade. A capa que você usa, todos nós temos uma capa de autoridade. E essa capa, quando ele correu, ela puxou e ficou com ela na mão e começou a gritar dentro da casa. Socorro, gritou, fez um teatro imenso. E aí os seguranças, os serviçais, os guardas chegaram e falou assim: ele tentou me agarrar, ele tentou me assediar, ele tentou isso, mais calúnia, né? Mais acusação, menino de coração bom, puro, querendo fazer o que era certo, já tinha sido vendido, apanhou. Conta a história que ele apanhou muito ali no ambiente dos escravos e etc. E aí veio Potifar. E ela contou essa história para Potifar, e Potifar acreditou e falou assim: olha aqui o seu serviçal hebreu, ele me atacou, me agarrou, fez isso, aconteceu. Eu chamei, e ela tinha uma prova, que era a capa na mão. Falou assim: tá aí, o que ele fez? Bateu nele, disse que bateu, e mandou ele para a prisão. E em seguida ele foi preso. E nessa que ele foi preso, ele conheceu algumas pessoas lá dentro da prisão. E no texto está escrito que ele tinha um espírito excelente. O que significa excelente? Que excede a lente. Tudo que você faz excede a lente, é mais, posso ver. Então a excelência está ligada à exceção da lente. Então diz que no texto que ele tinha um espírito excelente. Tudo que ele fazia era diferente, tinha um cuidado, andava uma milha a mais e por aí vai, né? E era escravo, trabalhava e fazia tudo para comer, se vestir e poder ter um lugar para dormir. Era mais ou menos isso. E quando ele chegou na prisão, o chefe, eu não lembro o nome, o chefe da prisão observou o jeito que ele fazia, que ele cuidava, que ele trabalhava, e de novo, como Potifar fez, falou: aqui abaixo de mim você cuida de tudo. Então onde ele chegava, as pessoas colocavam ele com responsabilidade de cuidar de tudo que estava acontecendo ali. E ele começou a cuidar dos presos. E diz o texto que ele era um cara muito espiritual, que ele orava muito, que ele se posicionava muito e etc. E ele tinha um dom. E dom é uma habilidade concedida a nós. O nosso dom está muito relacionado à nossa missão de vida, ao nosso propósito de vida, aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra. Tem pessoas que têm dom de ver o futuro, tem profetas. Os profetas no passado eram chamados de vidente. Hoje os videntes são videntes, mas no passado os profetas também eram chamados de videntes, está escrito. E ele tinha um dom que já se manifestava na infância, mas ele não tinha maturidade para entender, que era o dom de revelar os sonhos. Porque ele tinha uma habilidade natural, /dom, que era interpretar sonhos. Que eu acredito que isso foi desenvolvido dentro de casa por causa de todos esses eventos do passado. Então se você chegasse diante dele e falar: tive um sonho que estava acontecendo isso, ele vem e fala: vai acontecer assim, assado. E ele tinha essa habilidade natural e fazia isso com muita tranquilidade. E pediu para o copeiro:
contar o sonho e pediu para o padeiro contar o sonho. Só que ele não pediu, ele falou rogot, ele implorou para contar. E aí o copeiro contou o sonho dele. O sonho do copeiro teve da águia que picava na cabeça e etc, etc. Enfim, o sonho especificamente do copeiro, ele revelou o sonho e falou assim: fica tranquilo que em 3 dias você vai ser restabelecido no seu cargo lá no palácio de Faraó. Essa foi a interpretação do sonho do copeiro. Do padeiro ele chegou: em 3 dias você morrerá. Sem medo de ser feliz, contou o significado dos 2 sonhos. Em 3 dias, ambos saíram da prisão. Ele, copeiro, foi restabelecido a função como determinado, e o padeiro foi enforcado e morreu, porque ele foi condenado por tudo que ele tinha feito ali. Só que quando venceu os 3 dias, José chegou no copeiro e falou assim: copeiro, vou só te fazer um pedido. Quando estiver diante do seu senhor, que é o faraó, lembra-te de mim. E ele fez um pedido: quando você estiver diante da pessoa que resolve tudo, lembra de mim, porque eu estou preso aqui, eu não sou culpado, me colocaram aqui injustamente, eu fui caluniado, eu fui acusado e tudo mais. Ele falou: não, tudo bem, pode deixar comigo, quando eu chegar lá, eu falo de você e vamos pra cima, né? Aí chegou depois desse evento que ele fez um pedido pro copeiro ajudar ele a sair da prisão. Isso passaram-se 3 anos. Está escrito no texto que passou 3 anos. 3 anos para que houvesse essa lembrança. E como que foi essa lembrança? Faraó um certo dia acordou perturbado. Aí chamou os videntes, os mágicos, os esotéricos, os profetas, chamou todo mundo da face da terra porque queria que interpretasse o sonho dele. E qual era o sonho dele? Ele sonhou que tinham 7 vacas gordas, de tão gordas nem conseguiam andar direito, na beira do rio, e saíam 7 vacas magras, feias, raquíticas, e comiam essas 7 vacas gordas sem mastigar. Esse era o sonho de Faraó. E Faraó acordou espantado. E para complementar o sonho, sonhou de novo onde 7 espigas de milho comiam as magras, velhas, secas, comiam 7 espigas de milho gordas, cheias. E ele teve esse mesmo sonho e ficou apavorado, e acordou apavorado, chamou os serviçais, os súditos, e falou: chama todo mundo que interpreta sonho e traz aqui, por gentileza. E cada um que foi vindo, ele foi dando a oportunidade de interpretar. O pessoal não conseguia interpretar, travado, passou os dias, e ele perturbado, com insônia, não conseguia dormir e não via saída naquele sentido. E aí o copeiro, que quando saiu da prisão, recebeu um pedido que lembra de mim quando estiver diante do seu senhor. Só que passaram 3 anos para esse evento. Olhando para Faraó, o seu senhor, perturbado, sofrendo, machucado por causa de um sonho, olhou para o Faraó e disse assim: eu conheço um cara que revela esse sonho, que resolve o seu problema, que tem a ferramenta para resolver o seu problema. Quem é? É um hebreu, chama José, tá preso lá na prisão de Potifar. Ele manda trazer agora, o cara tava atirando para todo lado. Diz o texto e a história que ele estava preso, mandaram chamar ele. E quando mandaram chamar ele, diz o texto que ele trocou de roupa, se banhou, fez a barba e se apresentou diante de Faraó. Tá? Isso foi no mesmo dia. No mesmo dia. De manhã, chegou lá, falou assim: olha, tá acontecendo isso e isso. Faraó não contou. Faraó quer falar com você. O cara tava preso
tô preso aqui na cadeia da delegacia de Barueri. Aí chega um cara e fala assim, chega toda a carruagem, todo mundo, e fala assim, o Bolsonaro quer falar com você hoje. Uau, como assim? Né? Tremendo, quer falar comigo, vamos lá. Trocou de roupa, colocou a roupa necessária para se apresentar diante do presidente, do dono de tudo, lá, do momento do Egito, e chegou diante do faraó. Em que eu posso te ajudar, em que eu posso ser útil, faraó? Ele falou, eu tive um sonho assim, assim, assado, chamei todos, ninguém conseguiu interpretar o sonho, e eu queria te contar. Ele, pois não. Contou o sonho para Faraó, diz o texto que ele se retirou, pediu alguns minutos, dobrou o joelho dele, conversou com Deus, pediu a interpretação, recebeu a interpretação e voltou diante de Faraó. E falou assim, Faraó, quem interpreta e revela os sonhos não sou eu, mas Deus que está comigo. Ou seja, tirou dele todo o mérito, toda a glória, e deu para quem tinha dado o dom para ele. O Egito passará por 7 anos de vacas gordas, ou seja, de fartura, vai transbordar de tanta produção, vai sobrar, vai ter muito, mas logo em seguida vai passar por 7 anos de vacas magras, de dificuldade, de escassez, e etc, 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 etc. Só que como ele era um cara estratégico e ele estava diante da oportunidade da vida dele, ele deu uma volta a mais. Ele andou uma milha a mais. E aí ele fez assim, e se eu fosse você, Faraó, eu designaria alguém para assumir esses 7 anos de vacas gordas, de bonança, para armazenar 20% de toda a produção do reino, para que possamos ter tranquilidade nos 7 anos de vacas magras. O faraó olhou, estava na mesa, súditos, governantes, todo mundo ali, e ficou impactado, primeiro, com a precisão da revelação do sonho, do sentido, da energia, da excelência, do posicionamento, que estava tudo alinhado para aquele momento certo. Olhou para os súditos e, de tamanha sabedoria de José, perguntou a todos eles, há alguém aqui mais sábio do que ele para ocupar esse espaço que ele definiu? E pela autoridade e o impacto, todo mundo baixou a cabeça e falaram, não tem ninguém mais sábio, mais preparado do que ele. O faraó virou para ele e falou assim, amanhã, abaixo de mim, você comanda o Egito inteiro. E a partir de amanhã ele já foi escolhido, já foi para um palacete real, já recebeu roupas, capacete, ouro, serviçais, pessoas para cuidar dele e ele não acreditava em tudo que estava acontecendo. E do momento em que ele foi vendido pelos irmãos e até o momento em que ele assumiu o governo, foram exatamente 14 anos. No texto está muito explicado, muito organizado, a ruptura e diferenças de movimento a cada 7 anos, ciclicamente. E ele assumiu o governo do Egito e trabalhou durante esses 7 anos, e a estratégia que ele teve foi de toda a produção do reino do Egito, durante esses 7 anos de bonança e de fartura, ele armazenou em todas as cidades, que o que mais se produzia era trigo na época. 20% de toda a produção ele guardou em armazéns espalhados no Egito inteiro. E eles viveram de 80% de tudo aquilo que era produzido naquele país. Para finalizar, o que é interessante a gente saber? Nós nascemos com habilidades naturais. E ele revelou o sonho dos meninos, copeiro e padeiro, dentro da prisão, a troco de nada. Fez um pedido para o copeiro, que foi esquecido, que foi lembrado daqui 3 anos. Isso justifica na nossa vida que muitas vezes a gente quer contar com as pessoas. A gente quer pedir as coisas para as pessoas, para que elas lembrem. Indica, me indica. Opa, se você souber, a gente quer contar. Só que muitas vezes as pessoas só pensam no benefício próprio, eles não pensam em ajudar, propriamente dito.
Só que você possui habilidades naturais e você fazer o que é certo e falar a verdade e suportar os processos que você tem que suportar para aprendizado, para lapidação, porque foram 14 anos de preparação. Ele, entre aspas, reinou na casa de Potifar. Ele, entre aspas, reinou, governou a prisão. Ele foi em lugares menores. Como corretor de imóveis, ele alugou e vendeu imóveis menores. Ele foi se lapidando nesses 14 anos, porque um dia ia chegar um momento em que ele seria chamado. Tem algum empresário, tem alguém em algum lugar que está tentando vender o imóvel, está todo mundo tentando vender e não consegue, mas vai chegar um dia que vai mandar te chamar. Fala, liga para ele, chama ela, porque ela resolve. E por uma habilidade natural, pela rotina de treinamentos, pela disciplina, por tudo que a gente tem feito, isso vai gerando sementes e um merecimento que um dia, quando eu te mandar te chamar, pode ser a oportunidade que vai mudar a sua vida para sempre. E isso foi o que aconteceu com ele. Ele tinha uma habilidade natural, /dom, chamada interpretação de sonhos. E chegou um dia que uma pessoa determinante tinha um problema que só ele podia resolver, ou que ele tinha a ferramenta para resolver, e mandaram chamar ele. E quando ele resolveu aquele problema, é igual chegar para você e falar assim, cara, quero vender esse imóvel, ele está 3 milhões, de 3 por 2 milhões, mas ninguém consegue vender. Mas às vezes ninguém conseguiu vender porque é você que tem que vender. Chegou o seu momento, um exemplo, 1 milhão abaixo do preço, e o proprietário fala assim, se você vender eu te dou 30% de comissão. E às vezes você já tem um cliente, dentro da imobiliária já tem um cliente, você fala, caramba, ele quer me pagar tudo isso só para fazer isso? Que é algo que você já faz todos os dias, que é uma habilidade natural. Ele armazenou 20% de toda a produção do reino durante os 7 anos de vacas gordas, e todos os países além do Egito, todos os países em volta do Egito, quando começou os 7 anos de vacas magras, começaram a passar fome, literalmente fome. E todas as reservas financeiras que eles tinham, eles iam até o Egito e compravam trigo para comer. E quem criou toda essa operação, porque os 20% foi suficiente nos 7 anos de vacas magras para alimentar o Egito, os próprios moradores do Egito, que não precisaram comprar, e ele vendeu para os países de fora. Entende? Então ele criou uma operação de venda para os países de fora. Então eles vinham por um outro caminho para poder comprar o trigo. E aí, todos os países em volta começaram a passar fome, e faziam uma fila para poder vender o trigo para essas pessoas, para eles se alimentarem. Mas ele já tinha visto que duraria 7 anos. Certo dia ele estava sentado na poltrona dele, entendendo, analisando a operação de venda acontecendo, o pessoal pagando e levando um saco de trigo para poder comer, que do trigo amassava e fazia o pão, que é a farinha de trigo para fazer o pão. Não tem mesmo, esse pão é só lá naquele tempo. Esse pão é um pão diferente, é um pão sem trigo, é um pão fininho, né? Sem fermento. E aí ele estava sentando, analisando a operação e a fila quilométrica. Daqui a pouco ele olha na fila. Quem que está na fila? Os irmãos dele. Passando fome, a família perecendo e precisando comprar trigo para comer. E quem que estava vendendo? O que foi vendido, caluniado, machucado, preparado. Quando ele viu os irmãos, diz o texto que ele saiu correndo, se escondeu e chorou. Voltou, chamou os súditos e falou assim, aqueles 4 ali, 5, não sei se era 4 ou 5, leva eles lá na casa dele, no palácio dele, e deixa eles lá. Eles assustados, o que fizemos de errado, o que a gente fez, a gente é inocente,
tudo em pânico, os soldados levaram eles para lá. Enfim, resumo da ópera. Ele falou assim, eu quero 5 irmãos. Ele falou, vai ficar um comigo. Vai ficar um irmão aqui comigo e vocês 4 voltam para casa de vocês. Eu quero a família inteira aqui. Mas, Senhor, eu não posso... O mais novo, que era Benjamim. E aí falou, deixa ele aqui, o mais novo. Mais novo, inclusive em casa, o pai, chamado Jacó, falou, quero ir com os meus irmãos, quero ir com os meus irmãos. Não, você é muito novo. E ele falou, o pai falou para os irmãos, se acontecer alguma coisa com Benjamim, que Benjamim era o caçula, meio que substituiu José em casa. Se acontecer alguma coisa, eu vou me matar, sei lá o que ele falou. E aí José pediu para ficar Benjamim. Ele falou, mas eu não posso voltar sem meu irmão para casa, porque meu pai disse isso e aquilo. Resumo da ópera. Voltaram, contaram a história e levaram lá o trigo, não pagaram, sei lá o que aconteceu, voltaram e trouxeram a família inteira. Quando sentou, resumindo para não tomar muito mais tempo, quando sentou a família inteira na mesa, ele se revelou. E aí foi um choque. 14 anos depois, ele foi vendido como escravo. E 14 anos depois, ele mandava em tudo. Todo mundo presente. Nessa que veio todo mundo, vem os 12 irmãos, 11 irmãos, porque ele era o 12º. Não, veio os 11 irmãos. Os pai e a mãe não tinham vindo. Ele se revelou e falou, busca meu pai e busca minha mãe. E busca tudo que eles têm. Animal, tudo que tiver em casa. Mandou carruagens, mandou coisas. E os irmãos chegaram, contaram a história que José estava vivo, que ele era governador e mandou buscar todo mundo, assim. Bebeu, fez festa durante dias para comemorar os irmãos, reveu o pai e deu uma cidade para eles viverem. Deu umas 70 e poucas pessoas, a família inteira. Comida, conforto, tudo. Então, para a gente finalizar, muitas vezes eu já rebobinei a fita nessa frequência. Isso é só uma frequência que a gente pode olhar para a nossa vida, rebobinar e entender que pode ser que a gente viveu coisas parecidas. Muitas vezes as pessoas caluniam, vendem a gente, falam mentiras sobre a gente, difamam, lançam palavras negativas, pesadas, que machucam. E a gente acha que essas pessoas estão acabando com a gente, que elas estão matando a gente. Mas quando os irmãos venderam José, eles só fizeram assim, vai, eu só vou te dar um empurrão para você chegar perto do cumprimento do seu propósito. Foi os irmãos terem que vender ele para ele sair de Canaã, chegar no Egito, para no Egito ele cumprir o propósito que ele foi chamado para fazer, que era governar tudo aquilo. Então a gente não precisa reclamar. Em tudo você agradece porque você não sabe por que isso está acontecendo. E precisa de um pouquinho de tempo, às vezes, para as coisas se justificarem. Porque os processos difíceis estão gerando casca e maturidade para quando você chegar onde você foi chamado para chegar, você ter resistência e aguentar o tranco. Porque se ele saísse menino e já chegasse no governo, eu não aguentava um dia na cadeira. Então todos os processos difíceis não são à toa. Parece que a gente está numa guerra que nunca mais vai acabar. Só quem está na guerra sabe que parece que é só comigo e que nunca mais vai acabar. Mas os processos difíceis servem estritamente para que você seja preparado, lapidado, gere uma casca de resistência para cumprir aquilo que você foi chamado para fazer aqui. Por isso que a gente precisa parar de reclamar. Porque do mínimo ao máximo, do bom ao pior, tudo é preparação. E foram 14 anos de processo de preparação. Vendido, humilhado, caluniado, preso, apanhou na cara, estava na cadeia, fez e aconteceu, para poder chegar num dia que de manhã ele era um preso na cadeia. E no outro dia ele era governador. Só para mostrar que quando tem que acontecer, é do dia para a noite.
A negociação que vai mudar a história, que vai encaminhar para o rumo, que vai mudar o rumo da vida, o cliente que vai chegar, às vezes é do dia para a noite. Na Bíblia está escrito que para Deus 1000 anos é um dia e um dia é 1000 anos, para justificar que não tem tempo lá. A discrepância de tempo é muito grande. Então pode ser agora à tarde, que o telefone vai tocar e vai mandar te chamar. Era tudo que eu estava procurando, tudo que eu estava precisando. Você foi o primeiro que me ligou, você foi o primeiro que fez isso. Vem cá, que a minha família tem mais tudo isso aqui para fazer. Não sei. Estratégia financeira. Tentei contar a história sem base da forma mais didática possível. Espero que tenha feito sentido. Porque nós vivemos situações parecidas na nossa vida também. Os nossos irmãos, infelizmente, as maiores guerras vão acontecer dentro de casa. Dentro de casa. De quem a gente menos espera, vai vender a gente, vai caluniar a gente, vai falar pelas costas, vai fofocar, vai falar, vai acontecer. Se deu certo para José, há alguns 1000 anos atrás, pode ser, ou tenho quase certeza, que pode dar certo para a gente também. É só um parênteses, ele contou o sonho para os irmãos e foi aí que potencializou a ira. Eu às vezes escuto, não conte os seus sonhos para ninguém, guarda para você e tal. Mas se ele não tivesse contado o sonho, a ira não teria sido potencializada e pode ser que eles não tivessem vendido ele. Então assim, se tiver que contar, conte. E se tiver que passar por uma preparação, passe, porque é necessário que as coisas aconteçam, tá? Mas a regra ainda continua, não conta os projetos antes de concretizarem. Existem algumas exceções. Então a estratégia financeira que eu tenho trabalhado para executar na empresa, já executei na minha vida pessoal, hoje a gente tem uma outra estratégia que eu posso compartilhar num segundo momento, mas sempre que você puder, quem tem uma conta corrente, abra uma conta poupança e busque se organizar financeiramente para armazenar 20% dos seus rendimentos, que é 1/5 dos seus rendimentos. Isso não está profetizando que você vai passar por 7 anos de vacas magras, mas se precisar passar, tem solução, tem saída. E para justificar um pouco mais o que me fez clarificar tudo isso no final de 2017, se eu pegar 100 e dividir por 5 dá 20, certo? 100% dividido por 5 dá 20%, perfeito? Foi daqui, gente, foi daqui que eu vi tantos corretores desistirem da profissão que eu desenvolvi a renda fixa. Essa é a minha base bíblica, estratégica de José do Egito para desenvolver a renda fixa do corretor de imóveis da Almeida Tito. Não é só simplesmente aqui você tem uma renda fixa, tem um princípio por trás, que de milenar, que deu certo há tantos 1000 anos atrás. E eu falei assim, eu preciso desenvolver algo. E eu sou um cara que vou na igreja. Eu dobrei meu joelho, tinha um bendito concorrente que começou a pagar R$300 de ajuda de custo para os corretores. Depois eu descobri que ela era condicionada, desde que você faça isso, isso e aquilo, você recebe os 300. Eu tinha 12 corretores na época, eu falei, como que eu vou pagar R$300 de ajuda de custo? 12 a R$300 a 3.600, eu não tinha como fazer aquilo por mês. Eu simplesmente dobrei o meu joelho e pedi uma direção. Falei, eu preciso criar alguma coisa, porque a maior dor do corretor de imóveis no mercado nacional é não ter um fixo. Porque se o corretor tivesse um fixo, seria muito mais tranquilo para trabalhar. Em meses que oscila, a gente sabe que tem mês que é mais forte, mais fraco, mês que estamos mais motivados, menos motivados. E aí eu estava na igreja e quando veio a palavra, veio Gênesis 37, que
que para quem quiser ler na Bíblia, tudo isso que eu contei tá de Gênesis 37 até o final, tá? São uns 7 ou 8 capítulos. Veio essa estratégia. Quando eu ouvi, falei, tá aí. Desenvolvi o projeto e hoje, gente, é a renda fixa do corretor de imóveis que traz, entre aspas, é para trazer estabilidade e suporte para os meses que forem mais fracos. Porque hoje de 100% da taxa de administração, 20% volta para o corretor de imóveis com base nesse princípio de manutenção de renda. Ok? Isso nós fazemos com o princípio da renda fixa, que são os 20%. E é ideal que, se você conseguir de todos os seus rendimentos armazenar 20%, pode ser que hoje não dê. Porque tá tudo apertado, tá tudo na correria, tá justo, pega daqui, paga lá, aí naquela correria. Mas tente trabalhar e quando tiver um pouco mais de folga ou começar a mexer, tente organizar isso. Porque não é uma regra, é um princípio. E tem uma diferença muito grande entre regra e princípio. Princípio é muito tempo atrás que foi criado e a regra pode ser desenvolvida hoje. E se deu certo para ele, para um país inteiro e etc., pode dar certo para a gente também. Então aqui está justificado para vocês uma estratégia financeira e uma estratégia de onde nasceu a renda fixa do corretor de imóveis da Almeida Tito. Perfeito? É diante de toda essa história, desse armazenamento, de tudo isso que a gente desenvolveu esse projeto. Perfeito? Muito obrigado.